Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para a primeira edição desta quarta-feira. O nosso Café Vascaíno. Chega deixando o seu like. Comenta o que você achou da atuação de ontem, horrorosa do Vasco. Muito ruim, paivorosa, como fiz o trocadilho na nossa thumb. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado a você que se junta sempre ao Fanático Vascaíno. Somos mais de 197 mil amigos e certeza que até o fim do campeonato chegaremos em 200 mil para transformar na maior comunidade para falar de Vasco, torcedor. Achar culpados talvez seja até mais fácil. Só que a discussão aqui no nosso café será mais ampla. Antes eu peço desculpas a você que está acostumado com o fim da nossa live, né, um pós-jogo maior e tal, por me conhecer e por ter vivido até aquele Flamengo 6-1 no Vasco, um pós-jogo em que falei coisas que me arrependi depois, preferi não levar muito tempo no pós-jogo. Então ele foi mais curtinho ontem, tá? Peço a você desculpa, mas achei por bem levar 15, 20 minutos só e encerrar a live, porque realmente estava muito, como sigo, como você imagina, pé da vida com o que aconteceu ou o que não aconteceu no estádio Newton Santos. Fui assistir a entrevista coletiva do nosso treinador, do Rafael Paiva, e diferentemente de outras situações, quando o Rafael Paiva assumiu o Vasco dessa última vez e teve sucesso em bons jogos, com leituras interessantes durante a partida, leituras pós-jogo também bem interessantes, e eu, por várias vezes, falei aqui no canal, falei, olha que interessante, cara, o Paiva enxerga o jogo que a gente também vê. Porque normalmente os treinadores têm um jogo que só eles assistem. Valências que só eles veem, momentos que só eles viram. Eles veem um jogo totalmente diferente. Mas o Paiva não. Passava no início dos jogos dele a leitura que nós também fizemos. Só que ontem o Paiva sucumbiu. Aliás, não só ontem. Nos últimos jogos, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, tem feito uma leitura muito diferente do que nós estamos assistindo. Não vou nem falar sobre treinamento, porque como nós não assistimos, eu não me sinto capaz de avaliar um treinamento. Mas pelo que vejo do jogo, o treinamento não pode ter sido muito melhor do que o jogo apresenta. Ontem, na entrevista coletiva, o Paiva chegou a dizer o seguinte, não, o Vasco esteve perto de fazer um gol e se faz um gol, o jogo era outro, porque a gente entra no jogo. Paiva, em que momento do jogo você viu que o Vasco esteve perto de fazer um gol? Naquele chute mais ou menos do Paulo Henrique? Numa chegadinha do Verratti? E o que mais? Se o Botafogo não tira o pé ontem, e eles tiraram o pé, e a gente tem que agradecer ao Botafogo, que está empenhado em ser campeão brasileiro, 6 pontos à frente do Palmeiras, e vai ser campeão brasileiro, da Libertadores, tem um baita elenco, o Vasco tomaria uma nova sacolada no campeonato. Ah, Fábio, mas há uma diferença muito grande tecnicamente entre as equipes, verdade. Só que a diferença técnica, ela precisa ter uma redução num quesito chamado vontade/organização. O Vasco não teve vontade e muito menos organização para enfrentar um time que é muito superior a ele hoje em dia. O time que já está montado há 2 anos, ano passado brigou para ser campeão, acabou não sendo, e reforçou e muito bem para essa temporada, ele sobra no futebol sul-americano, não mais brasileiro. Já foi além da nossa fronteira. O nosso está numa remontagem, com o presidente Pedrinho tentando encontrar caminhos. 2025, aí sim ele vai botar as mãos efetivamente nesse elenco. Mas em nenhum momento nós assustamos o goleiro John do Botafogo. Em nenhum momento ele passou apuros. Já a defesa do Vasco, meu Deus do céu. O que tomou de sufoco a defesa do Vasco? Mais uma expulsão do João Vitor. 3ª nessa temporada, né? Ah, ele é muito afoito, ele tem muita vontade. Você já reparou, torcedor, que o futebol permite uma série de coisas, mas tudo reflete na mãezada? Não, puxa, ele tem muita vontade, puxa, ele é muito novo.
Quando perguntado sobre o Coutinho na coletiva, ele falou, não, nós temos que ter muito cuidado com o Coutinho. O Coutinho é um cara que já teve uma carreira, muitas lesões. Engraçado, né? O futebol produz trabalhadores muito bem amparados por escudos humanos, que são os superiores. Não há cobranças. O João Vitor é expulso pela terceira vez. Tudo bem que o primeiro cartão é culpa do francês, do Dimitri Payet, que dá um calcanhar ridículo. Que, aliás, parênteses, mais uma atuação abaixo do nível de um camisa 10 que ganha R$1,5 milhão. O que a gente viu contra o Bahia foi um sopro, um ponto fora da normalidade de Dimitri Payet. Sabe um elétrico que faz assim, tchum, tchum, aí baixa? É o Payet. Bahia, Botafogo. Aí vai ser assim contra o Fortaleza? Um futebol medíocre. Para um camisa 10 do Vasco que ganhou R$1,5 milhão, muito pouco. Aí ele dá um calcanhar, sem observar onde está o João Vitor, que se vira, faz uma falta no Igor Jesus e minutos depois outra falta, pênalti, não pênalti, falta, expulsão. Mais uma vez, deixou o Vasco na mão. Pô, mas o primeiro não foi culpa dele, mas ele tem que saber que ele tá com um amarelo, ele não pode ir numa jogada depois e tomar o segundo, do jeito que ele tomou. Ah, ou faz a falta ou a oportunidade de gol. Irmão, o sufoco que o Vasco tomou com 10 foi pior do que com 11. Ah, não. O fato do Vasco ter ficado com 10 fez o Botafogo tirar o pé. Não, o Botafogo já tinha tirado o pé. Os caras estavam fazendo gracinha, cavadinha, biquinho, abriram o parquinho cedo. Ainda bem. Voltando para o jogo. Coutinho, mais uma vez, não jogou. Aí o Paiva justificou. Não, ele tem um histórico, o Vasco tem que ter muito cuidado em relação ao Coutinho. Gente, ele ganha R$1,5 milhão. Vai ficar tendo cuidado com o Coutinho até quando? Até acabar a temporada? Questionado pelo Lineker Beyond, do canal Mário Coelho, muito boa pergunta. Aliás, é quem melhor pergunta na coletiva do Vasco, normalmente. Sobre preparador físico, a parte do DESP. E claro que o pai viria defender, mas, de novo, o campo mostra totalmente diferente. Um time que fisicamente afoga, um time que não tem recomposição física, não consegue entregar a parte física, não tem arranque, time preso. Tecnicamente foi uma noite paivorosa ontem. Ninguém se salvou, ninguém. Coitado do Verratti. Bola de novo, esticada, se vira aí, Verratti. Como é que pode? Para que insistir com 3 atacantes se a gente não tem 3 atacantes? Não era melhor ter entendido a inferioridade perante o adversário e mudar a formação? Ou vai de novo de peito aberto contra o Fortaleza para tomar a sacolada? Ah, mas a gente tá pegando os principais times e quando a gente pega os principais times, a gente mede forças, a gente vai bem. Vai não. Não vai não. Sabe esse meme? Vai não. É bem isso, Paiva. Você, Rafael Paiva, que tem um futuro promissor, está se perdendo na capacidade de ler o jogo e em sair em defesa de alguns jogadores e abandonar outros. Cadê o suíço? Todas as vezes que ele entrou, o campo falou bem para ele, mas ele não joga. Por que ontem, no primeiro tempo, você já não tirou o Verratti, o Puma e o Payet, os 3 de frente? Não era para abdicar de atacar, era para fechar o meio-campo e tentar achar um ataque com o jogo mais rápido. Payet, 1 a menos. Verratti, coitado, isolado, 2 a menos. Puma, jogou nada, 3 a menos. E você insistiu um bom tempo com eles. Tem muito para acontecer, muito para pensar. Agora é o Fortaleza sábado lá. É torcer para não tomar sacolada, porque se o Fortaleza tiver a oportunidade que o Botafogo teve e não matou com 5, 6 a 0, 7 a 0, não seria nenhum absurdo. O Vasco volta com uma sacolada de lá. Bom, teremos o Na Conta KTO hoje, meio-dia. E eu tô apurando um vídeo para mais tarde. Se não for mais tarde, com certeza quinta-feira no café eu vou fazer. Com números importantes. Mas no Na Conta KTO, eu vou contar detalhes
da negociação do Ryan com o grupo do John Textor. Notícias exclusivas, hein? Meio-dia eu conto com você no Na Conta KTO. Um grande abraço, boa quarta-feira, até lá.